Estamos no módulo 2, aula 3. Quantas câmeras usar? Essa dúvida é muito comum porque as pessoas, elas confundem o que é feito na televisão com o que é feito no cinema. Dá bastante confusão isso, porque mistura na cabeça. E quando a gente assiste, por exemplo, um programa ao vivo tem várias câmeras. Aí a gente assiste um filme, a gente vê aquele monte de corte pra lá, corte pra cá, e fala, nossa, esse filme deve ter 10, 15, 20 câmeras. É isso? Não, não é isso. Não necessariamente. Tá? Essa questão de quantas câmeras usar, ela tem que ser estudada. E aí a gente coloca aqui uma definição. Em produção de filmes, muitas vezes usa-se somente uma câmera. Aí você fala, nossa, não imaginei que fosse assim. Se no programa ao vivo a gente vê 5, 10 câmeras, os filmes às vezes usam uma câmera só? Claro. Agora a gente vai entender o porquê. Porque como eu já disse na aula anterior de composição, cada quadro é uma pintura. Em televisão, você põe uma câmera aqui, põe uma câmera ali, aí tá filmando uma pessoa ali, também tem um plano aberto, tem 3 câmeras, geralmente uma pessoa, na outra um aberto, rapidinho, preciso dessa agilidade. Na produção de filme, série, curta-metragem, eu quero a beleza da arte, então eu fecho lá, eu presto muita atenção em como tá a minha composição, e então muitas vezes eu fico com câmera só, e também por causa que eu vou ter que me deslocar, eu não vou deslocar 10 câmeras, eu não tenho switcher, então eu uso uma câmera só muitas vezes, em uma boa parte das vezes. Eu vou dar um exemplo aqui, no caso dessa cena, eu fiz para essa aula, eu fiz aqui no Chroma Key, e eu estou gravando comigo mesma, para você mostrar o tanto que isso é possível. Você grava primeiro de um lado, você grava depois do outro lado, depois você grava de frente e é o mesmo texto. Olha só como ficou. Você chegou. Sim, estou aqui. Trouxe o código que eu te pedi? Está aqui. Não se preocupe, tudo vai ficar bem com a sua comunidade. Mas o que você vai fazer? Com esta cena que eu gravei comigo mesma, eu mostrei para você essa lógica. Grava aqui, grava todas as partes daqui, depois grava aqui, grava todas as partes aqui, depois grava todas as partes aqui do meio. Então, para que levar 3 câmeras, deslocar 3 câmeras, pôr 3 câmeras no carro, mais 3 tripés? Tá? Não, fiz tudo com uma câmera só. Chega a ser muitas vezes mais ágil, chega a ser muitas vezes mais viável com uma câmera só. E ainda, eu vou te dar um segundo motivo do porquê uma câmera só, que é contribuir para a continuidade. Olha só, quando você tem 2 câmeras, vamos supor que elas têm modelos diferentes, ou então elas estão com lentes diferentes. Uma está com uma lente teleobjetiva, a outra está com uma lente normal, uma lente normal, a configuração está de um jeito, vamos supor que um erro elementar, uma está mais azulada e a outra está com uma cor correta, porque bateu o branco direitinho, aí vai ficar uma imagem mais azulada, outra imagem menos azulada, uma imagem, entendeu? Então muitas vezes não contribui com a agilidade você colocar 2 câmeras, depende da situação. Olha só nesse exemplo que eu fiz também aqui para esse curso, observa só. Alô? Alô? Oi! Posso falar assim? Oh, alô? Alô? Você percebeu? Tinha uma câmera mais clara que a outra. Então, é claro que isso é um erro elementar,
que a gente pode, numa produção profissional, usar duas câmeras, as duas câmeras vão ser colocadas, as duas câmeras têm a mesma marca, a mesma configuração, tá tudo muito bem feito, mas nesse caso aqui, a gente teria que fazer uma correção de cor, colocar uma mais clara, a outra mais escura, ia ter que organizar isto, porque em audiovisual, cinema, série, curta-metragem, isso conta muito, ficar escuro, claro, isso daí conta muito, essa questão da continuidade, da fluidez do vídeo. E uma tá desfocada, que aí é um erro super, levemente desfocada, mas tá. É um erro muito amador, mas tá. E às vezes quando você tá com uma câmera, você foca mais nisso. Você fala, peraí, deixa eu ver onde tá o foco, deixa eu ver como tá a luz. E aí você grava a mesma cena mais de uma vez, posicionando as câmeras de lados diferentes. Então, muitas vezes, as cenas são feitas com uma câmera só. E aqui eu te dou o terceiro motivo do porquê uma câmera só. Porque ambiente externo, sem switcher. Quando a gente tem essa referência da televisão com esse monte de câmera, um monte de câmeras, elas estão ligadas a monitores, e essa sala master, você tem um diretor que ele está lá selecionando, câmera 1, câmera 2, câmera 3, mas essa é uma estrutura mais usada em televisão do que em cinema. Em cinema é mais filmar com uma câmera e com ambiente externo. E uma câmera por quê? Porque cada plano é uma arte, eu vou olhar lá, vou ver a composição, porque contribui muitas vezes para a continuidade e também porque eu não tenho switcher. Então faz mais sentido eu ficar muitas vezes com uma câmera só. No atenção que eu vou colocar aqui para você, você talvez se convença. Usa Storyboard quem não filma com várias câmeras. Então pensa, se você definiu os quadros, quadro a quadro, você chegou a desenhar cada quadro, você vai usar várias câmeras para fazer esses vários quadros? Não é mais fácil você estar com uma câmera só? E aí primeiro é o close, aí depois é o plano geral, aí depois é o plano de... Você já desenhou. Então você vai agora colocar tudo que você desenhou no Storyboard. Usa Storyboard quem não usa várias câmeras. Hã? Percebeu agora? Pode ver, quem trabalha em televisão, que está naquela sala de switcher, não usa Storyboard, porque fica lá definindo os quadros, vai lá, programa ao vivo na hora, telejornal e tal. Agora cinema não, cada quadro é uma pintura, e isso é importante para continuidade, para não ter diferença de configuração de câmera, e também porque eu estou no ambiente externo. Entendeu? Isso confunde bastante, mas é claro que em alguns casos, mesmo produção audiovisual para série, dramaturgia, filme, alguns casos se eu usar duas câmeras vai ser melhor, tá? Então assim, eu já usei duas câmeras, por exemplo, quando eu gravei o Rio das Moedas. Por quê? Porque eu tinha pressa. Eu tinha muita pressa, eu estava num ambiente em que as pessoas não eram atrizes nem atores, e muita gente passando, e aquilo tudo lotado, e tinha horário, todo mundo tinha horário. Então, a gente usou duas câmeras sim. Inclusive, as câmeras eram diferentes. E a gente sabia que ia ter um trabalho depois com correção de cor. Então, mas a gente não teve jeito, a gente precisou naquele caso, usar duas câmeras. E aqui eu coloco mais uma atenção. Normalmente usamos mais de uma câmera quando é necessário muita agilidade na gravação. Então, na televisão eu preciso de agilidade. E aí, quando eu vou fazer uma produção mais artística, se eu preciso de agilidade também por causa de questões naturais, do contexto que eu vou lá e coloco duas câmeras. Na nossa próxima aula ainda deste módulo 2, nós vamos falar de tipos de direção. Então, como você vai organizar aí com uma câmera, toda essa cena que você quer passar, como que você vai organizar? Você vai aprender na próxima aula. Até mais!